Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. Vocês já sabem que aqui o mundo jurídico vira resenha, né? Mas antes da gente começar, vamos lá, curte aqui o canal, se inscreve, comenta, compartilha com seus colegas para cada vez mais a gente ter mais convidados aqui e muitas histórias. E falando em histórias, vamos lembrar que a OCB do Espírito Santo conecta histórias através das cooperativas e é nosso parceiro aqui no podcast Segredos de Justiça. Mas vamos lá, né? Viemos aqui para escutar histórias e hoje nós temos uma convidada que é jovem. Já foi, inclusive, presidente da Jovem Advocacia aqui no Espírito Santo. Já trabalhou no tribunal, coordenou campanhas políticas, institucionais, e hoje ela vem aqui contar todos esses bastidores para a gente. Seja muito bem-vinda a advogada Bárbara Nespoli. Eu que agradeço, Carla. Esse convite estava em aberto aí desde quando você começou, abril do ano passado. Isso. Não pude estar aqui com você, mas agora na primeira oportunidade, com maior honra, vim aqui para a gente bater um papo. E é um grande prazer recebê-la, porque a gente acompanha o seu trabalho, sei o quanto você se dedica a ele, vibra com o seu trabalho, né? A gente conversava aqui antes, perguntei, você já tentou, já quis desistir? Você falou, jamais, né? Nunca passou pela minha cabeça. Que bacana. Mas vamos lá. No início, a gente gosta de ir lá no início, quando você decide ir para o direito. Conta pra gente como é que foi esse início. Por que você decidiu cursar a faculdade de Direito? Eu nunca tive outra opção. Sempre foi direito que eu pensei. Não tinha definido se para advogar, para seguir uma carreira pública, um concurso, enfim. Mas era direito. Mas um ponto legal disso foi porque quando eu tinha 17 anos, quando fui entrar na faculdade, né? Nova, sendo nova. E aí chegou dezembro, tinha passado no vestibular, enfim. Meu pai virou e falou bem assim, poxa, tava passando uma crise lá em casa, a pior, né? E ele falou, não tenho dinheiro pra pagar sua faculdade, você vai ter que trabalhar e me ajudar. E aí, o que muitas pessoas não sabem, acho que é até a primeira vez que eu falo assim, né? Já devia ter falado alguma vez em live, palestra, enfim. Mas aí eu liguei pra uma amiga, Cris, até conversei com ela esses dias sobre isso. E falei, Cris, preciso trabalhar. O pai dela tinha várias lojas, de lingerie, pijama. E eu falei, Cris, eu preciso trabalhar para pagar minha faculdade. Falei isso com ela numa sexta, eu acho. Na segunda eu comecei a trabalhar. Tinha 17 anos, meu pai teve que assinar lá na minha carteira. E aí eu trabalhava o dia inteiro, né, de 8 às 18, no comércio. Ia pra faculdade à noite. Até o pai dela me dava carona pra faculdade. Nossa! Me levava. E por uns 2 anos e meio, foi assim, até as coisas se estabilizarem. Aí mudei de emprego, continuei trabalhando. Tanto que durante a faculdade eu não fiz estágio. Só fiz um núcleo de prática, né, jurídica, que tem na própria faculdade. Então foi mais ou menos assim o meu começo. Que bacana! E dessa época que você levou tanto a faculdade quanto seu trabalho, foi sempre no comércio que você trabalhou nessa época? Sim, na área comercial. Tá. O que de lição você tirou dali? Eu acho que isso, Carlinha, antes disso até, meu pai tinha comércio, né? Então eu cresci atrás do balcão. Aprendi a fazer conta antes de chegar na escola. Né? Porque a gente ficava ali, eu e minha irmã, ajudando, embalando uma mercadoria, atendendo, limpando, arrumando as coisas. Então, eu acho que isso me ajuda muito hoje no lado da advocacia, que eu vejo que é o meu mais forte. E até das relações, da minha capilaridade política, que foi a questão de da comunicação, da prospecção, da captação. Eu vejo que hoje, essa habilidade que muitos advogados, acredito que 70% e 80% vão falar que tem dificuldade na prospecção, na captação de clientes. Eu acho que ter vivido isso, ter crescido dessa forma, esse trabalho que eu tive, enfim, ele me ajudou muito nisso. Até lembrava também, essa semana, minha primeira chefe, eu tive um estágio, né?
antes desse emprego da faculdade. E foi no gabinete do prefeito. Então também, ela conversando com ela, eu falei, poxa, eu acho que a política também veio aí dessa fase, sabe? Tá ali lidando o tempo inteiro. Enfim, despertou isso ali. E mesmo que começou ali a plantar uma sementinha, né? Pro que eu faço hoje, pro que eu busco hoje, para as minhas áreas de atuação hoje, na advocacia e áreas paralelas, mas fora dela também. Que legal! E como é que você chegou na Jovem Advocacia? Então, em 2018, 2017, eu não me lembro, antes disso, aliás, vou voltar um pouquinho mais. Quando eu comecei a advogar, foi ainda uns 2 anos depois de formada. Eu tinha um emprego muito legal. E eu falei, gente, mas um dia deu um estalo, um dia do advogado. Tava tendo um churrasco, sabe? Aquele churrasco de comemoração. E eu falei bem assim, gente, será que eu nunca vou no churrasco do dia do advogado sendo advogada? Porque eu tinha um trabalho fora da advocacia, né? Então não podia me ausentar pra estar lá no churrasco. Enfim, eu falei, gente, quando eu vou ser advogada? Enfim, era nova. Mas você já tinha carteira? Tinha carteira, acho que eu tinha 25 anos. Aí tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Parcelar. Aí eu virei e falei bem assim, eu vou sair, eu vou advogar. E foi o que eu fiz. Deu um estalo, saí do emprego, falei, eu vou começar a advogar, mas sem experiência, sem conhecer ninguém. Na minha família, no direito, eu tenho só um primo. E aí, o que eu fazia? Eu ia pro fórum. Eu chegava lá cedinho, passava a tarde inteira no fórum, ia conversando com as pessoas na sala da OAB. Eu falo que ali foi meu primeiro network. Eu comecei em palestras, em eventos, primeiramente dentro da OAB, né, para conhecer, para me envolver, enfim. Comecei a fazer diligências, trabalhar como correspondente jurídico, e eu ia mostrando isso no Instagram. Eu ia falando, tinha dia que em um dia só eu ia para Fórum de Vitória, Vila Velha, Serra Cariacica. Nossa! Era correria. E aí, eu ia mostrando tudo isso no Instagram. Ia colocando meus questionamentos também, meus apontamentos, as coisas que eu sentia falta ali naquela época como jovem advogada. E aí, comecei a fazer esse trabalho no Instagram, a ter essa visibilidade. E quis ajudar na campanha da OAB nesse ano. Depois disso já tinha uma certa visibilidade, Instagram, uma capilaridade política. Recebi o convite para ser presidente da Jovem Advocacia daqui, que era um sonho, uma vontade minha muito idealista, sabe? Eu queria... Tudo aquilo que eu reclamava, eu queria chegar lá e queria mudar. Falei, poxa, vou sentar lá, vou fazer, vou mudar, né? Audaciosa. Não, você, assim, pela sua história, pelo pouco que você nos contou aqui, você sempre foi muito, não só audaciosa, mas corajosa de enfrentar uma série de desafios, né? E a gente vê, assim, tô encantada em ver, assim, sua paixão, inclusive, assim, política, que vem, acho que realmente, como você falou, de estar trabalhando desde cedo, de estar envolvida com pessoas, de ter acesso a alguns ambientes que te proporcionaram isso. Muito legal, Bárbara, estou adorando. E aí, na Jovem Advocacia, você lembra, assim, de algumas histórias que te marcaram, de momentos ali, de aprendizados também? Então, eu até esses dias falava com um amigo, semana passada, que eu fiz ali os melhores amigos da minha vida. Que legal. Os 27, né? Um em cada estado do Brasil. Nós temos uma relação muito legal, muito próxima, de muita parceria, muito companheirismo, muita ajuda, muita troca. Eu acho que de tudo, eu tenho isso como um dos pontos principais, isso que ficou na minha vida, né? Foi o que eu trouxe de positivo, assim, dentre outras coisas, mas isso é muito forte até hoje. Acho que tem o quê? Uns 4 anos. Isso ainda é muito presente na minha vida. Mas acho também que eu despertei possibilidades para o jovem advogado. Eu acho que eu abri portas que talvez não tenha conseguido deixá-las abertas, mas eu consegui abrir portas para a jovem advocacia
principalmente, que era o nicho ali da advocacia que eu falava muito naquela época, não que eu não fale hoje ainda, mas já, né, mudei essa vertente. Sim. Mas para as possibilidades, sabe? Eu mostrava, poxa, é possível, cara, corre atrás de fazer a diligência, vai mostrando seu trabalho, vai entregando cartão em todos os lugares. Eu entregava cartão, meus primeiros clientes, no posto de gasolina, quando eu ia abastecer, Sério? no barzinho, na boate, no restaurante. Eu entregava para todo mundo o cartão. Eu lembro que uma vez me ligaram um policial de uma cidade no interior, lá do noroeste do estado. Ah, é porque achamos uma carteira aqui, tinha um cartão da senhora dentro, de fulana de tal. Eu falei, moça, eu não faço ideia quem seja essa pessoa, porque eu entrego cartão pra todo mundo, sabe? Mas, assim, eu acho que essa possibilidade eu talvez tenha despertado em muitas pessoas, um auxílio que até hoje eu faço questão de dar, né? Hoje eu não vou ser hipócrita de falar que eu não monetizo isso. Claro. Eu faço mentorias, até abro uma turma agora, mas eu não deixo de ajudar quem eu posso, sabe? Porque o início é difícil pra todo mundo. Seu início foi difícil também. Lógico, claro. E olha que eu não tinha rede social. E quando você não tem ninguém pra ajudar e não tem isso que, graças a Deus, que eu tenho, que é de ser expansiva, comunicativa, de falar, de ir atrás, enfim, o que não é demérito pra ninguém, é uma característica, uma habilidade, né, que a pessoa precisa desenvolver, eu vejo que é ainda mais difícil. Então, quando eu posso ser esse auxílio, esse apoio, essa ajuda, eu faço questão de ser. Que legal, que bacana, Bárbara. Agora, com tanta coisa, imagina, 5 fóruns no mesmo dia. Assim, conta pra gente aí os perrengues que você já passou, né? Já perdeu ou já chegou em cima de horário de audiência? Lembrei de um agora, ó. Não tinha pensado nisso. Tinha que fazer uma audiência num JEC, no Juizado Especial, ali na Praia do Canto. Não lembro nem, tô desatualizada, não lembro nem qual era. E peguei um trânsito, a ponte fechada. Eu moro em Vila Velha. Nossa. Saí com 1 hora, um pouco mais de antecedência, a ponte fechada. Meu pai comigo indo me levar, ainda. Meu pai sempre meu parceiro. E aí, a ponte fechada, não dava tempo de voltar pela segunda ponte, a gente já tinha subido ali um tanto que não tinha como retornar na ponte. Eu falei, pai, e agora? Aí conseguimos descer da ponte, só que eu já estava em cima da hora, não tinha vaga para estacionar. Meu pai parou ali mais ou menos perto daquela rotatória que tem um posto. Eu fui correndo, andando. Cheguei nos 15 minutos de tolerância. Ali foi um aperto, assim, que eu passei e tremi. No início também, eu peguei uma carteira de um banco grande, né? E eu fazia interior. Primeiro me deram o norte do estado e depois o sul. Então, o que eu fazia, Carlinha? Eu pegava meu carro, eles me passavam o que eu tinha que fazer durante a semana. Eu fazia uma rota. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava 1, 2. Nossa. Ia 3 vezes por semana para tentar ali, né, gastar menos combustível. Mas subia, ia daqui, chegava em Pedro Canário meio-dia para fazer o fórum de lá, depois voltava por dentro, fazendo tudo ali, né? Caía para Pinheiros, Boa Esperança, Colatina, para voltar para Vitória. Você conhece o estado inteiro? Conheço o estado inteiro. Você me despertou isso agora. Eu conheci muita coisa, cheguei em qualquer lugar aqui dessa época. Porque eu fazia o norte, depois comecei a fazer o sul, ia sozinha, algumas vezes meu pai ia comigo, né? Ficava com receio, eu novinha dirigindo na estrada. Uma vez a gente pegou uma chuva em Ibiraçu, voltando já, né, quase perto de Vitória. Aí tivemos que parar o carro, ficamos esperando. Graças a Deus ele tava comigo, porque, né, nessa hora você se sente ali um pouco... E eu digo que assim, eu já peguei muita chuva, eu não sou do Espírito Santo, eu sou de São Paulo, mas eu digo que as chuvas no Espírito Santo são homéricas. São dolorosas. Quando você está no meio da estrada, é tenso. Lembrei dessas aqui sem pensar como algumas dessas situações. Não, eu digo que são esses perrengues que muitas vezes as séries de TV não mostram, né, Bárbara? Não, comia marmita. Nessa época de diligência, eu levava a marmita. Nossa, comer marmita não, gente. Mas eu levava a marmita e não tinha onde esquentar. Eu comia a marmita no carro, ali na porta do fórum. Nossa! Fria, pra conseguir fazer o máximo de diligências num dia, né? Às vezes pagava a minha gasolina do mês, o dinheiro que eu fazia, sabe? Mas eu vi aquilo como uma oportunidade de estar ali no fórum, de estar mostrando meu trabalho, de estar postando no Instagram os bastidores, né? E isso que foi trazendo meus primeiros clientes. Que bacana! Sabe?
E você já chegou a chorar com o cliente? Ou se emocionar com... Eu chorei sábado. Vou chorar de novo. Foi uma adoção que eu fiz. E aí eu avisei, né, quando eu tinha parado, em 2021. E ela me mandou foto da neném aqui, brincando com o filhinho dela, aniversário. Eu até tenho que combinar, né? Falei, não, eu quero encontrar vocês, quero ver ela e tal. Que legal. Acho que esses resultados, principalmente da minha área, né, de família, que a gente lida com tanta dor, tanta coisa triste, eu não fico feliz com nenhum divórcio que eu faço, sabe? Mas essa parte boa aí, quando eu vi essa adoção, eu tava até me questionando sobre essa questão do divórcio, não é o que eu acredito que o matrimônio, não o casamento é pra sempre. Mas quando ela me mandou isso da adoção, eu fiquei tão feliz, sabe? Fez um carinho no coração. Que legal, que bacana. Mas eu acho que é isso, né? A gente a gente se emociona, né, com as histórias que passam, né? Porque são histórias de vida que chegam nas nossas mãos. São vidas, né? Que legal, que bacana. E aí você gosta de política? Conta pra gente como é que foi estar participando dessas campanhas que você já participou, que você participou da campanha institucional da Ordem, depois do 5º Constitucional. Conta pra gente como é que foi, né, essas campanhas, conta um pouquinho desses bastidores, como é que é trabalhar, porque a gente encontrava a Bárbara em todos os lugares possíveis. Agora eu já sei de onde que vem, né? Agora, conhecendo sua história, ela não se preocupa com a estrada, né? Vai mesmo. Então, eu acho que penso, né? Sem modéstia alguma, foram 2 marcos na advocacia do Espírito Santo, né? Em 2018, com a OAB, foi a primeira chapa de oposição que ganhou a ganhar uma eleição da Ordem, né? Tinha todo um sentimento de classe, né? Que era maior do que tudo isso. Mas... E depois, o 5º Constitucional, a primeira vez que a classe, que nós, advogados... É tão bom falar nós, advogados, agora. Escolhemos, né? Participamos do processo eleitoral para escolher um desembargador do 5º, né, Constitucional do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, foi bom ter essa participação. Aí eu me dou muito, Carlinha. Eu conheço muita gente, eu conheço o estado inteiro. Eu gosto de ajudar, de servir as pessoas. Eu tenho ideais, eu sou idealista. Por mais que isso hoje seja um trabalho para mim, essa parte política, como eu estava te falando. Mas isso me move, sabe? Um processo eleitoral tá no sangue, eu falo sempre, o mosquitinho vem, me pica, enfim. Eu tento fugir da política, mas eu não consigo. Mas são experiências que eu só vejo que agregaram na minha vida, sabe? Essas 2 que eu participei só de 2, tive êxito nas 2, porque eu tava ali coordenando, tava participando efetivamente, tava me doando 48 horas por dia, porque eu não consigo desligar minha mente nem de madrugada, eu tô o tempo inteiro pensando o que fazer, como trabalhar, estratégia, enfim. Eu sou 101% quando eu paro para fazer alguma coisa, quando eu acredito em algo, que eu acho que é o principal, né? Sim. Se eu estive, é bom deixar claro isso, né? Porque em 2024 vamos viver novamente 2 processos eleitorais da nossa classe, né? Exatamente. Tem mais uma eleição do 5º e mais uma eleição da OAB. Mas todas as vezes que eu estive envolvida era porque eu acreditava nos projetos em que eu estava. Isso é importante registrar. E fui muito, muito feliz. Fiz muitas amizades, né? Que legal. Que eu trago até hoje para minha vida. Acho que os resultados também positivos até hoje agregam e abriram novas vertentes, né, na minha vida, novas possibilidades, novos caminhos. Que legal, muito bom. E aí você foi trabalhar no tribunal, foi assessora no Tribunal de Justiça. Como é que foi essa experiência, Bárbara? Conta aí. Fiquei lá 1 ano, né? Foi triste, tá? Pedir o licenciamento da OAB. Lembro no dia que eu preenchi o formulário. Até um amigo essa semana tá indo para Brasília trabalhar lá. E ele me mandou, né, licenciando a OAB dele, triste, chorando. Aí eu falei, eu sei o que é isso, mas olha, eu vou te falar uma coisa que me falaram. Vai, suga, pega a experiência. Tudo que você puder pegar de bagagem ali dentro. Que depois
um mundo de possibilidades e de caminhos vão se abrir. E eu vejo isso hoje. Eu fiz o meu dever de casa, o tempo inteiro focada que eu iria voltar para a advocacia. Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu vivi aquilo ali também com intensidade, né? As relações, enfim, tudo que acontece ali dentro. E saí com a experiência de trás do balcão. Que hoje, saindo, eu vi realmente o que aqueles meus amigos à época, quando falaram, vai, Bárbara, vai, o quanto aquilo era verdade. Então, assim como eu acho que o advogado ele tem que ter uma experiência como associado em um escritório grande, para ver a questão da gestão, do comercial, enfim, de tudo, aquilo da massa, etc., para depois começar a carreira autônoma, eu acho também, por mais que seja uma possibilidade mais remota, que ele também deve ir para o público. Sabe? Entender como funciona ali como a gente costuma dizer, falei e vou repetir, do outro lado do balcão. E aí voltei no meu time, né? Agora tá voltando para a advocacia. Voltei de vez. Dia 9 de janeiro minha carteira voltou. Ai, que legal, que bacana. Agora com uma bagagem totalmente diferente, né? Eu digo que qualquer área do direito, eu acredito muito nisso. Se você não compreender o negócio, né, como funciona, todos os lados, fica mais complicado você, inclusive, defender algo. E o que eu vi assim ali é que a tipografia que você usa na sua petição faz a diferença. A ênfase, né, que você quer dar para determinado assunto. O que você quer que o julgador veja? O que você quer que ele pare ali a atenção dele? Ter essa expertise, poucos advogados têm. Conheço pouquíssimos. Pensei aqui na minha cabeça agora, conheço uns 2, 3 que saíram de assessoria e estão advogando. Mas é uma expertise que realmente é um diferencial no mercado. Né? E que faz muita diferença no trabalho ali, no fim, para o seu cliente, para o que você busca. Entendi. Já que você falou disso, né? Você acredita aí nessa linha aí de legal design, visual law? Como é que você vê isso hoje? Porque agora todo mundo fala disso, né? Confesso que eu fui um pouco resistente quando isso começou. Acho que lá por 2019, você que vive isso, em 2019 eu cheguei até a fazer um curso e eu falei, não vai dar certo. Depois, do outro lado do balcão, eu vi a diferença que isso faz. E hoje, até essa semana, eu contratei uma empresa, comprei um pack de contrato, procuração, declaração de hipossuficiência, petição, ficha de atendimento, tudo já com essa outra vertente, não aquela coisa arcaica que a gente via, né? Acho que o direito ele não perde o formalismo dele, nunca, não pode. Nunca, jamais, exatamente. Mas tem como facilitar. Mas ele também não pode virar um carnaval. Exatamente, não pode, né? E a gente, às vezes, vê alguns exageros. O que eu digo muito é que nós passamos de uma época que nós não tínhamos um computador com Ctrl+C, Ctrl+V. E aí entramos a um determinado período que tudo era Ctrl+C, Ctrl+V e as coisas começaram a ficar gigantes. Qualquer petição de um mandado de segurança tinha 50 páginas. Misericórdia. Mandado de segurança, na minha época, eu aprendi que tem que ter 3 páginas. Ou você tem o direito líquido certo, ou você não tem o direito, né? Exatamente. Então, mas com a tecnologia ficou muito fácil você copiar e colocar coisas. E aí veio a necessidade de voltarmos a pensar quem é que está lendo aquilo, aguenta ler aquilo? Ninguém é cansativo. Nós, quantas pessoas eu vi esse ano colocar como meta, ler mais, nós não damos conta de ler os livros que queremos ler, quanto mais o juiz está lá lendo, né? Os assessores lendo 50 laudas, não dá. Praticidade, né? Ser prático e ser direto na nossa profissão é o principal, né? E pro cliente também, né, Carlinha? Carlinha, olha... Fica à vontade. Pro cliente também, né? Você faz uma procuração, um contrato com cláusula. Cara, desenha direitinho, né? Faz um desenzinho ali dele, um seu com o nome no cantinho, igual a que eu fiz. 3, 4 linhas, não precisa mais do que isso. Exato. Fica até mais fácil para ele, dá mais segurança, né? Ele ler algo que ele está entendendo. Ele entenda. Eu me preocupo com isso. Perfeito. E agora você atua no direito de família. Por que você atua?
Todo mundo diz que tem um porquê, né? Quando você escolhe a área. Qual é a sua área? Qual é a sua área? Olha só, eu entrevistando. Eu lido muito com empresarial e proteção de dados, né? Também com direito médico, direito marítimo. Enfim, entendi. Eu gosto muito de criança. Isso eu fui descobrindo, né, com o tempo. Uma amiga perguntando, Bárbara, por quê? Você tem que descobrir por quê você escolheu o direito de família. Algum porquê tem. E eu cheguei a essa conclusão. A minha estrela guia é a minha família, sabe? Eu acredito muito no matrimônio, no casamento, na instituição da família, né? E gosto muito de criança. Então, às vezes, eu via um pai e uma mãe ali brigando, um advogado instigando a briga, atrás de honorário, de dinheiro, de ação, para ir fazendo aquilo, uma criança sofrendo. Eu falei, não, eu não quero, eu não advogo pro pai ou pra mãe, pro ex-marido, pra ex-mulher. Eu advogo para que a criança tenha paz, sabe? Tanto que se eu vejo que é esse o motivo que uma parte está me procurando, quer causar mais conflito, confronto, enfim, eu não fico à vontade de ter aquela pessoa como cliente, sabe? Eu gosto de advogar para que a criança tenha paz ali no meio do conflito dos pais. Enfim, por isso eu acredito que eu tenho escolhido o direito de família. Que legal, que bacana. E qual história que passou pela sua mão que mais lhe marcou? Uma história que mais me marcou. Acho que é essa da adoção. Essa aqui. Eu acho que é essa. Eu tenho até que encontrar eles essa semana. Mas eu acho que é essa. Eu acho tão triste ver uma mulher, né? Às vezes quer ter um filho, quer engravidar. Ou outra que tem um filho, mas não quer criar, não quer tê-lo. E você conseguir juntar aquilo e fazer com que uma criança tenha uma família. Inclusive, na faculdade, o meu TCC foi sobre a adoção tardia, né? Mas eu apliquei, abordei as implicações da morosidade do judiciário, o que isso fazia com que crianças ficassem em abrigos por muitos anos, sem nunca ter vivido a experiência, ter o carinho, o afeto que só uma família pode proporcionar. Sim. Então, acho que esse de adoção aí tem um lugar especial no meu coração. Ah, que legal, que bacana. E você já vivenciou audiências com brigas de família? Porque família é sempre tensas as audiências, né? Divórcios, assim, com briga, sabe? Enfim, de chegar a vias de fato, enfim, nunca. Mas já divórcios tumultuados, em cartório, inclusive. O marido pegou a caneta, jogou em mim. Nossa! Assinou, jogou a caneta, saiu andando, né, marchando. Então, assim, mas não tenho muitos conflitos, assim, na minha advocacia, Carlinha. Acho que as pessoas veem em mim algo mais apaziguador e é por isso que os meus clientes chegam dessa forma. Ah, que bacana. E aí você tem uma rede social muito ativa, né? Andou sumida há um tempo, mas tem uma rede social muito ativa. Como é que você vê o direito aí nas redes sociais? Eu acredito que todo mundo precisa mostrar o seu trabalho. Sim. Quem não mostra está acomodado, não tem. É a possibilidade que a gente tem para crescer hoje. E é a mais fácil, a mais acessível para todo mundo, né? Então, da forma correta, se você mostra o seu negócio, mostra o seu trabalho, mostra o seu bastidor, você consegue prospectar mais clientes. Você consegue construir ali uma autoridade verdadeira, né? Deixando claro, nunca mostrando algo que você não é, algo que você não faz, enfim. Mas se você tem verdade ali, ninguém tá ali pra só mostrar o trabalho. Todo mundo quer conseguir cliente, né? Exato. Hipocrisia falar que não. Então, se você faz isso de uma forma consistente, eficaz, com técnica, com trabalho, com estudo, sabendo o que você está fazendo, eu acho importante, acredito que é importante para todo advogado. Eu vejo escritórios hoje que não tem um Instagram, não tem um LinkedIn, não tem um site, né? A pessoa... É claro, tem pessoas, são nichos diferentes, né? Tem gente que vai pedir uma indicação e vão te indicar, mas tem outras pessoas que vão colocar no Google, advogado empresarial em Vitória. E aí, como é que elas vão te achar? Então, acho que o trabalho nas redes sociais, eu uso todas, até no TikTok eu tô agora. Gravei uns vídeos pro TikTok.
acredito que seja muito importante. E quando você tiver com o celular ali na sua mão, você usar 80% para você produzir, 20% para você consumir, até menos, 90% produzir, 10% consumir, né? Eu vejo aquilo como um trabalho. Posto minha vida pessoal, às vezes, algumas coisas, né? Acham que é tudo, mas não é tudo. Ali a gente posta o que a gente quer. Exato. Mas tento fazer trazer essa intimidade, né? Pra pessoa ver que ali não é só trabalho, não ficar algo monótono e tal. E, sem sombra de dúvidas, é o que me dá mais retorno hoje como cliente. É o meu principal canal de prospecção, é o meu Instagram, minha rede social. Olha que legal, tá vendo? Fica aí a dica, né? Até para os jovens advogados também. Claro, acessível, né? Fácil, prático. Qual conselho, então, você daria para o jovem advogado, para quem está começando hoje? Então, vou até olhar para a câmera. Eu acredito, eu penso e eu vivi isso. Você tem que viver, sim. O que eu vejo hoje são advogados incríveis, tecnicamente. Jovens, faço 32 anos agora, mas advogados de 25, 24, 27, 28, 30, estagnados, numa sala, fechados, escrevendo petição, cumprindo prazo, sem o nome na porta. Se é isso que você quer para sua vida, se é esse o seu perfil, acho bacana, continue. Mas se não é isso que você quer, você tem que construir sua história. Tem que ter coragem para sair, desenvolver as habilidades que te faltam, se é prospecção, comunicação, enfim. Você tem que começar a fazer isso, a trabalhar isso para construir o seu nome, para construir a sua história. Eu penso que hoje, pelo que eu já vivi nesses aí quase 10 anos, é o meu principal conselho. Não tenham medo, tenham coragem. A advocacia não está saturada. Faltam pessoas que saem do comodismo e vão atrás de construir o seu nome, a sua história, né? É uma frase que é clichê, mas que eu acho que você tem que ter na sua cabeça. Você está trabalhando ali para construir o seu sonho ou de outra pessoa. E dá certo. Só não consegue quem desiste. Demora um pouquinho, às vezes nem tanto, mas dá certo. Bacana. Agora a gente entra num ponto aqui que é um bate-pronto. Eu falo e você responde o que vier à cabeça, tá? Nunca diga para uma advogada. Vai lá, porque você é mulher, você vai conseguir. Fui polêmica, né? Essas coisas que eu não penso muito. Justiça é essencial. Às vezes pode complementar ou tem que ser só uma frase? Às vezes ela é rápida, às vezes ela depende do homem, às vezes ela depende de Deus. Acredito muito nisso. Mas aqui a gente só tem uma via. A vida não é nenhuma via de mão dupla. Do mesmo jeito que você vai, o que você está construindo, plantando, chegou lá em cima, se você tiver que voltar, é o que você vai ter no seu caminho. Então, tudo na nossa vida a gente tem que fazer pensando nisso. Para mim, justiça é isso. Alvará é? Vida. O que mais te irrita num processo? O processo físico, né? Nosso tribunal está saindo disso, né? Caminhando a passos largos. Eu vejo, né, estamos acompanhando, mas um processo físico é desesperar, né? Ter que ir lá no fórum, ter que ir lá ver, ter que ir peticionar, papel, meio ambiente, enfim. Processo físico me irrita. Audiência virtual ou presencial? Eu gosto de presencial. Processo físico e eletrônico. Eletrônico. Brasil inteiro, né? Isso abre possibilidades. Atuação judicial ou extrajudicial? Judicial. Judicial. Extrajudicial para quem tem condições. Porque por mais que se fale que é ótimo, maravilhoso, a gente sabe dos custos que isso traz, né? Mas se é possível fazer na minha área um divórcio extrajudicial, eu vou pro cartório. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos nossos clientes. Nunca comece uma sustentação oral com? Sem cumprimentar as partes, né? Sem cumprimentar ali os presentes que estão ali brigando, atingindo o outro colega. Eu falei várias coisas. Se não fosse advogada, seria? Eu teria uma
empresa, eu venderia alguma coisa. Uma loja, não sei. Alguma coisa assim. Que legal. Bom, já é uma empreendedora, né? Acho que eu faço isso até. Bárbara, muito obrigada pelo seu tempo, por esse bate-papo gostoso aqui. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho que foi um start aqui no nosso estado. Seu podcast foi o primeiro, se eu não me engano. Foi o primeiro, motivou, ajudou, né? Que várias pessoas que tinham esse sonho também começassem. Exato. Acho que você consegue atingir várias pessoas, que várias pessoas que estão ali assistindo conheçam quem tem a honra de sentar aqui com você e que isso também agrega, né? Não só no nosso bate-papo, foi muito agregador para mim estar aqui hoje, mas também de quem está assistindo. Legal, bacana. Muito obrigada, Bárbara. E vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Até meu celular hoje caiu aqui, né? E se tiver uma boa história, comenta aqui. Lembrando sempre que a OCB é nosso parceiro aqui no podcast Segredos de Justiça. E até a próxima.